Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O nosso texto hoje é Êxodo, capítulo 32. O que é entender esse momento de usar tudo que temos na obra? Vimos no capítulo anterior, entendemos muita coisa. Quando o coração se afasta, facilmente cria ídolos. Que acontece quando a ansiedade, a impaciência tomam o lugar da confiança em Deus? Isso é o relato do capítulo 32. Ele relata um momento difícil na caminhada do povo no deserto, que foi a construção do bezerro de ouro. Vamos à leitura? Como sacrifícios e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer, se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoram. E lhe oferecem sacrifício. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora, não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de vocês e de seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor seu Deus e lhe disse: Ó Senhor, por que ficaste tão irado com o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o povo do Egito para matá-lo nos montes, destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto as estrelas lá no céu. Lembra também que prometestes que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nos dois lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: Estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse: Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então, pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo e o moeu até virar pó, e espalhou o pó na água. Em seguida, mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: Que é que esta gente lhe fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: Não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: Quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui.
Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, e ele disse: O Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando seus parentes, seus amigos e seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: Hoje vocês mataram seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus o Senhor. E por que vocês fizeram isso? Deus lhes deu hoje uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: Esse povo cometeu um pecado horrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para um lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar esse povo pelo seu pecado. Por isso o Senhor deu os castigos dos israelitas com doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. E nesse texto nós vemos que nós temos esse lugar de sermos ansiosos, inseguros, porque enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo as instruções de Deus, o povo começou a ficar inquieto com a demora de Moisés. E aqui está a ansiedade, a insegurança. Pessoas procuram Arão e pedem que ele faça um Deus para guiá-los. Arão também sai desse lugar de ser o guia do povo e faz o bezerro. E esse é o Deus que tirou o povo do Egito. E Deus agora fica irado. Por quê? Porque eles constroem um altar de sacrifício e vão celebrar. Enquanto Moisés está no monte falando, Deus revelando a Moisés tudo aquilo que ele queria para o povo. O povo está aqui embaixo, adorando outro Deus. E Deus fala com Moisés e revela o que o povo está fazendo. E Deus traz essa tristeza, essa indignação diante da idolatria. Quantas idolatrias existem em nossos corações? Quantas idolatrias criamos ao longo da vida? Com os nossos animais, com a nossa casa, com os nossos bens, com o nosso carro, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com bens pessoais. E às vezes Deus fica em segundo plano. Deus diz que vai acabar com aquele povo e Moisés intercede, Moisés pede misericórdia. E ao descer do monte, ele fica tão indignado, tão triste, que ele acaba quebrando as tábuas da lei, que simbolizava essa aliança. Nesse momento, isso significa a quebra da aliança, porque o povo estava em pecado. Moisés confronta Arão e Arão vem justificar suas ações. Eu fui pressionado, o povo veio aqui falar e eu tive que fazer. Moisés chama o povo ao arrependimento. E nesse momento, um ponto importante de reflexão é sobre esse lugar de fidelidade, de responsabilidade espiritual, de arrependimento. Vamos trabalhar algumas lições? A impaciência pode nos afastar de Deus. O povo não quis esperar, tomou decisões precipitadas, fez com que muitas pessoas pecassem. Mas no coração humano, ele está sempre no lugar de fazer escolhas. E naquele momento, eles fizeram uma escolha que representava uma tentativa de substituir Deus na vida dele. E hoje, quais ídolos estão substituindo Deus na nossa vida? O poder, o dinheiro, o controle, a aprovação, porque qualquer coisa pode ocupar esse lugar na nossa vida. Vamos parar para pensar um pouquinho como que está isso no nosso viver? Moisés é um líder que intercede, e a intercessão tem um poder na nossa vida.
Por isso eu gosto muito de intercessão. E aqui, ó, no nosso vídeo, em todos os vídeos que eu gravo, sempre tem o link do nosso grupo de intercessores, porque a intercessão, ela pode transformar tudo em misericórdia. Ela pode trazer para a nossa vida um lugar melhor. E quando Moisés intercede pelo povo, as pessoas recebem essa misericórdia de Deus. E o arrependimento trouxe uma oportunidade de recomeço. Mesmo após aquele erro, a história não termina ali. Ela continua. Reconhecer os erros, buscar mudança, faz parte da nossa caminhada. Na nossa vida, nós enfrentamos momentos de ansiedade, de medo, de insegurança. Podemos ser tentados a buscar soluções rápidas, colocar nossa confiança em coisas que nos sustentam aqui nessa vida. Mas esse texto está nos lembrando da importância de mantermos nosso coração conectado com Deus, mesmo quando as respostas demoram a chegar, como foi o caso do povo de Israel. Moisés estava demorando. E no nosso caso hoje em dia, é entender esse tempo de chegar à resposta. Você acha que tem algo ocupando a sua vida mais além do que o lugar que Deus poderia ocupar? Porque quando o nosso coração perde a direção de Deus, facilmente nós criamos substitutos que não conseguem sustentar a nossa vida, mas Deus consegue. E que Deus possa te abençoar, te trazer esse lugar de reflexão, de pensar que ídolos eu estou colocando na minha vida e quais eu preciso tirar, para Deus voltar a ser o centro. E se eu estiver realmente tendo Deus como centro, que eu possa ter firmeza, convicção de tudo isso e permanecer nesse lugar. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.